Fala Vascaíno, fala Vascaína, boa noite a todos. Hoje, dia 18 de agosto de 2019, a gente vem gravar o nosso segundo vídeo do dia. No decorrer do dia, eu conversei com diversos vascaínos, seja nas redes sociais, lá no grupo do WhatsApp, conversei com vários funcionários do Vasco. Eu vou compartilhar o pensamento de cada um de vocês com o meu, para a gente poder fazer um resumo. Minha vontade era de colocar cada um de vocês aqui no canal, fazer uma live para vocês poderem expor a revolta de vocês, o constrangimento que foi perder para o Flamengo de 4-1. A gente ainda não está podendo fazer live porque a gente tomou uma punição aí do YouTube que vai findar no dia 31 de agosto. Mas eu vou trazer aqui a reclamação de todos vocês a público. Primeira coisa que as pessoas reclamaram aí nas nossas conversas: Alexandre, presidente Alexandre Campelo deveria ter vindo a público. Era momento dele parar de se esconder. Ele já não apareceu na semana de clássico aí contra o Flamengo. Em São Januário ele não estava. No CT do Almirante ele também não foi. Ele sumiu nesta semana de clássico. Ele é o principal culpado, responsável pelo Vasco ter tomado essa goleada de 4-1. E deveria prestar esclarecimentos ao torcedor do Vasco. A gente sabe que o clube é total desleixo, uma falta de competência para poder administrar o clube. Só expandir aqui, cadê esses vice-presidentes administrativos, os que são remunerados para vir a público também? Os mesmos que enganam vocês, torcedores do Vasco, que falam de CT, que fala de fundo internacional, que fala de reformar São Januário. Esta semana ficou bem claro para o torcedor mais iludido do Vasco que não vai acontecer CT, que não vai acontecer reforma, não vai ter fundo internacional. Refletores em São Januário, a gente está aí, há 2 meses e meio para poder colocar os refletores, para escrever Vasco nas arquibancadas lá de São Januário. A mesma coisa. O presidente não vai ao clube, minha gente. Como que o clube vai funcionar? Quando vai, chega depois de meio-dia. Os funcionários do Vasco vivem à mercê de promessas. Salários não são pagos. Muitos funcionários do Vasco gostariam de vir aqui no canal e expor a realidade. E eu impedi deles fazerem isso devido à retaliação que eles vão sofrer, que é uma covardia tão grande que, se eles vierem aqui no canal para poder expor, jogar a merda no ventilador, provavelmente no dia seguinte, ainda com 3 meses de salário atrasados, vai completar 4 meses agora no dia 20, está arriscado eles serem embora. É dessa forma que os funcionários do Vasco são tratados e que os torcedores do Vasco são tratados.
Agora, eu faço um apelo a você, Campelo. Apelo não, uma exigência. Porque você assiste os nossos vídeos. Dia 21 de agosto é aniversário do Vasco. O Vasco completa 121 anos. Não apareça no clube. Não venha a público para dar sorrisinhos de hiena com cara de bunda. Porque se você não é homem para vir a público, para prestar esclarecimentos no momento difícil, você não pode se aproveitar de uma determinada situação para ganhar status. Você não merece. Eu recebi um e-mail, dia 22 de agosto, vai ter um evento lá de financiamento do CT. Eu não vou. Eu, como sócio proprietário do Vasco, não vou. Porque eu não sou coluio a vender sonhos para os torcedores do Vasco. Caem na real, vocês que administram o Vasco, porque vocês estão tratando o Vasco, prometendo CT, entre outras coisas, utopia. Vocês não vão ficar no clube. Ano que vem é o último ano. Se Deus quiser. O clube, ele não aguenta mais uma gestão deste sujeito chamado Alexandre Campelo, que deveria ter sido humilde e ter entregue o cargo ontem, após o jogo. Renuncia, cara. Tu é incompetente. Você é um incapaz. Para deixar claro aqui aos meus amigos, meus inscritos, vascaíno que me assiste, em momento algum eu falei que jogador não tem culpa. Claro que eles têm a parcela de culpa deles, mas as nossas críticas, elas têm que ser moderadas. Primeiro, o Vasco não vai contratar ninguém. Acho difícil nessa altura do campeonato, praticamente aí no mês de agosto, o Vasco trazer reforços. Ainda mais devido a essa crise financeira aí que aloja o clube. Nenhum jogador é louco de vir para o Vasco, essa é a grande realidade. A maioria dos jogadores bons já estão empregados. Não tem como a gente trazer jogador do exterior, isso é viagem. Então a gente tem que abraçar esses atletas. É o que a gente tem até dezembro. Se a gente descer o cacete nesses caras aí, eles vão ficar mais órfãos do que já estão. Porque o único respaldo que esses atletas têm é do técnico Vanderlei Luxemburgo. Se perder do torcedor, se o torcedor não fizer a diferença e abraçar esses atletas, meus amigos, é complicado a pessoa trabalhar com 2 meses de salário atrasado, os atletas, os funcionários com 3 meses. No caso dos atletas, vai para o 3º mês, eu já fico preocupado, porque se o Vasco completar o 3º mês aí, os atletas podem entrar aí na Justiça do Trabalho, pedir rescisão contratual. A gente não pode perder atleta nenhum. E para Canoa não virar, a gente exige que os salários sejam pagos esta semana. Se vira. O que está sendo feito com o dinheiro do Vasco? O Vasco recebeu 200 mil
por ter jogado em Cariacica com CSA. O Vasco recebeu cerca de 300 mil no jogo em São Januário contra o Fluminense. Teve a renda de ontem. O que o Vasco está fazendo com esse dinheiro? É quase R$1 milhão. Culpa disso também são dos conselheiros. Você, Euriquinho, principalmente, por mais respeito que eu tenho a você e a memória do seu pai, que pra mim a nossa amizade acabou, você é um dos principais culpados. Porque no momento que você poderia ter feito algo para ser aberta essa sindicância contra o Campelo, você foi o principal culpado por esse inseto do mal continuar no Vasco. Benemérito, grande benemérito, que foi contra a abertura daquela sindicância, vocês são culpados sim. O estatuto do Vasco, ele tem que ser mudado para ontem, para o futuro do clube não ficar na mão de meia dúzia de pessoas que veem interesses próprios, escusos. Em primeiro lugar, o que vocês fizeram com o Vasco de deixar esse cara terminar o mandato dele é brincadeira. Vocês não dependem de salário, não. São 19 meses dessa gestão do Alexandre Campelo. Os funcionários não conseguiram receber um mês em dia. E o que foi deixado para trás, os funcionários não receberam, não. A gente conversando aí com os funcionários do Vasco, teve funcionário que não recebeu as gratificações natalinas de 2017, 2018. E nem no assunto se toca. E vamos lembrar que no começo dessa gestão, de forma irresponsável, 300 funcionários do Vasco foram mandados embora com uma mão à frente, outra atrás. O Vasco cheio de execuções na Justiça do Trabalho. Você faz uma busca lá no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho, segunda região, aqui no Rio de Janeiro, a gente vai ver quantos processos que o Vasco tem trabalhistas dessa gestão do Alexandre Campelo. Cara, ainda há tempo. Pede para sair. Abandona. Você é incompetente, é irresponsável, é frouxo e é covarde. Repito, era o sentimento de 90% dos torcedores do Vasco que você viesse hoje, se no domingo, convocasse uma coletiva e desse a cara a tapa. Você é tão covarde que quem vai falar na segunda-feira, se é que vai ter condições de falar, é o técnico Vanderlei Luxemburgo, que perdeu a irmã dele. Você vai jogar o Vanderlei Luxemburgo mais uma vez de escudo. Meus amigos, teria mais coisas aqui para falar, para o vídeo não ficar longo. Eu só queria dividir aqui. Isso foi o resumo do que a maioria dos funcionários falaram para mim, que os torcedores do Vasco falaram para mim, que os sócios falaram, que o pessoal do grupo lá do WhatsApp falou. Eu venho trazer aqui
a voz de vocês como forma de protesto e preocupado, muito preocupado. Essa semana aí, se os salários não forem pagos, vai dar mais dor de cabeça e a gente vai estar acompanhando. Meus amigos, saudações vascaínas a todos. Vasco neles. Semana abençoada aí para cada um de vocês. Valeu!